As faladeiras, dia de gravação, aquele dia que a gente adora, que a gente recebe pessoas especiais, mulheres inspiradoras e mulheres que ajudam outras mulheres. Hoje em especial, hoje é especial para mim. Por que hoje é especial? Porque semana passada nós batemos um número importante, 100 episódios gravados. 100 episódios todas as quartas-feiras, né? Na grande maioria, 2 programas por semana de mulheres, né? Então foram 100 histórias. E hoje, na história 101, eu trouxe para vocês aqui uma mulher que é minha e que eu compartilhei com todas as mulheres do Conexão, porque hoje a gente quer falar do Conexão. Hoje a gente quer falar dessa comunidade que é tão importante, tão rara e tão essencial para nós. E aí ninguém melhor do que ela, Luciana. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Eu sei que não é uma coisa que você adora e costuma fazer, né? Não. Mas sinta-se mais uma vez, né? Hoje a gente vivendo mais um momento diferente na nossa nosso longo relacionamento aí de quase uma década, né? E que a gente possa juntas aqui falar um pouquinho sobre isso que essa bandeira que a gente tanto defende, da sororidade, do amor ao próximo, da empatia, contar um pouquinho da nossa história, né? Pode deixa rolar. Falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de empatia e falar um pouquinho desse colocar as mãos na massa, de colocar em prática isso que é tão bonito falado em muitos discursos por aí, mas muito pouco praticado. Mas para começar, quem é a Luciana? O que a Luciana faz? Eu adoro quando você diz que você... Conta aí pro pessoal, quem que você é? Gente, boa tarde. Meu nome é Luciana Demamã. Eu sou professora de formação, sou policial penal de profissão há 20 anos, né? Trabalho na Secretaria de Justiça, trabalhei 18 anos em um presídio, hoje eu trabalho há 2 na Secretaria. Então eu sou quem? Eu sou essa pessoa que gosta muito do que faz, sempre gostou, e na minha vida eu me encontrei com Vivian, porque eu falo que a Vivian é um encontro, né, então, de alma. É assim, bonito pra não borrar a maquiagem, porque a gente chique só dá um retoque. É um encontro de almas, né? Nós nos encontramos lá atrás. E agora nós estamos numa caminhada juntas. Eu falo que o Conexão é meu plano de aposentadoria, né? Eu me aposento daqui 4 anos e eu vou viver exclusivamente pra Casa Rosa. Ai, que lindo. Quando você fala, eu não sou empreendedora, o que você fala? Eu não vendo nada. Eu não vendo nada, gente, sou só consumista. Eu só compro tudo. Adoro quando você fala isso. Gente, mas para falar um pouquinho da nossa história, pra vocês entenderem que ponto, né, a gente se encontrou, né, como a gente chegou até aqui, a gente precisa contar um pouquinho da nossa vida pessoal, né, Lu? Isso. Então, lá atrás, né, há quase 10 anos, eu não sei se é 10, eu talvez tenha me equivocado, a gente, né, tinha os nossos pequenos, né, estudando na mesma escola, no Colégio São Benedito. Família essa pelo qual nós somos extremamente gratas, né, Sim. que acolheram todos os nossos lá, né, de uma forma muito carinhosa. Dona Gilca e toda a família, né. Tô tentando trazer a Cris aqui, mas tá difícil, hein? Tá, eu né? vou ter que levar o podcast aqui lá no São Benedito pra conseguir entrevistar com a Cris. Mas, enfim, aí lá nós nos encontramos, só que nós não nos conectamos numa circunstância feliz, né? Numa circunstância considerada, assim, festiva, né? Você estava lá vivendo o seu processo, nós vivendo o nosso processo, né? O pai do Hugo estava passando por um processo de tratamento de câncer e a sua irmã também, né? Também. Tinha recém-descoberto, né? E foi muito... Rápido, né? Rápido. Foi veloz demais, assim, não deu tempo, né, da gente tentar fazer algo que desse para que amenizasse a dor, né? Foi muito rápido. Foi muito da rápido. descoberta, né, até... A falecimento dela, 9 meses. 9 meses. Muito rápido. Foi pós-viagem, né? Pós-viagem. A Yolanda foi fazer uma viagem, foi na volta da viagem, né? A moto E ali as crianças, né? se reencontraram. E aí a gente naquele encontro... E eu lembro bem de um aniversário da Ana Laura, Ana Laura. lá na casa da Evelyn, né? Na E casa, aí no a gente, apartamento, você né? foi, você levou o Luiz e levou o Ricardo e Rafael, como sempre você fazia, né? Sempre eu sempre Carregava andava pra com cima eles e pra baixo. E aí, só pra vocês entenderem, né? A Lu, né, tem 2 filhos, de sangue e coração. É tudo de sangue e coração. Mas é que tem uns de sangue de primeiro grau, né? Que são os filhos, que é a Rubi, Luiz, Otávio. E aí depois ela
assumiu essa linda missão aí de cuidar da Rafaela e do Ricardo, né? Orientar aí, pelo menos até a vida adulta, né? Que agora estão tudo adulto, né? Que agora a gente só tem filho adulto, né, comadre? Graças a Deus. Mas naquela época a gente era um barato, porque era tudo pequenininho. E nunca era de pouco. A Luciana andava com 3 pequenos, que a Rubia já era, né? Já tava na vida, indo pra vida adulta, estudando e tal. E aí a Lu andava com os 3 pequenos dela, eu com os meus 3, e ainda nós enganchava, né? Que tinha cheio com os 3, aí a gente enganchava. A Evelyn com os 2, e nós... E nessa época, mas falando desse período aí, a gente acabou se aproximando. Era os encontros que você e o Hugo tinham nos hospitais. Nós encontrávamos nos tratamentos, muito, né? No tratamento. E assim, era uma surpresa, porque eu conheci o Hugo, porque ele fotografava as festas do São Benedito. E isso era uma surpresa. Quando eu encontrei o Hugo a primeira vez, para mim foi muito estranho, porque eu vi uma pessoa amiga, né? Num ambiente tão doído, tão triste que era o hospital, né? Aí quando ele contou pra mim a história do pai dele, eu fiquei solidária a ele, né? E aí eu ficava pensando, né? Uma pessoa tão alegre, porque ele sempre foi muito alegre, ele estava sempre nas festas, fotografava as festas do São Benedito, né? Postava no site as fotos, tudinho. E quando nós nos encontramos, eu estava vivendo o processo da minha irmã e ele também, do pai dele. E logo em seguida o pai dele faleceu, né? E assim, a força que ele teve, né? Me deu força também, porque... E foi um mês de diferença. Foi um mês de diferença. Então, assim, eu fiquei muito assim... Eu falo que eu sou grata pelas pessoas que passaram pela minha vida, desde aquele período, né, até hoje. Na verdade, eu tenho sempre gratidão por quem passa na minha vida, tanto pro bem quanto pro não, né? Uhum. Mas, assim, eu falo que esses processos que a gente vem tendo, né? E pra mim foi um processo doído, né? E ao mesmo tempo rejuvenescedor, né? E tem também outro ponto. Um outro dia muito importante foi quando a gente, logo um tempinho depois, assim, aí eu falei, Lu, não tem muito o que fazer em relação a quem já foi, mas a gente pode fazer algo por quem ficou. Porque eu sempre me preocupei com quem ficou, né? É uma conversa que a gente sempre tem sobre isso, né? E aí eu lembro que a gente foi pro Parque Mãe Bonifácia, fazer um piquenique, o primeiro piquenique, e deu uma chuva, né? Mas foi muito divertido, né? Aquele primeiro piquenique. Não, e o seu tênis foi por lixo, né? Detalhe, né? Depois eu perdi meu tênis, mas tá bom, faz parte. Alguém que precisava mais do que eu, né? Achou. E aí a gente fez essa... E começou, né? Foi o primeiro. Piqueniques. Aí, o que acontece? Nesse período, eu tava numa fase, assim... Eu sempre gostei dessas coisas de ação social. A Lu também, paralelo lá no serviço dela, fazia também ação social com o pessoal do sindicato. E eu fazia na minha época, com o pessoal do grupo de dança. Sempre eu dava um jeito de estar envolvida, né? E aí eu comentei, Lu, vamos fazer umas ações sociais juntas? Você falou, topa, adoro, né? Adoro. Eu falei, vamos. Aí nós fizemos a primeira, depois a gente falou, Lu, vamos fazer um nome? Vamos colocar um nome? Vamos colocar um nome. E aí ela, vamos. Aí você como? Aí virou Queira Bem. Aí mandamos fazer camiseta. As crianças eram todas pequenininhas, tinha camiseta. Todas de camiseta. Aí a gente fazia não tinha uma periodicidade, gente. Era quando aparecia a necessidade. A oportunidade. E a gente ia fazer. Só que nesse caminho que nós fomos ali permeando, a gente foi entendendo que era muito maior do que apenas a comida, o brinquedo e um lanchinho da hora. Que as necessidades daquelas almas eram muito mais profundas, né? Porque ali a gente ia embora. E aquela mãe, aquela mulher ia embora com o problema dela para casa, né? Aquela família continuaria ali desenrolando. E aquilo me incomodava muito, me incomodou muito, muito por muito tempo. Eu falava assim, gente, mas a gente não pode ser só, né? Ir lá, fazer a festa e ir embora. Eu falava, comadre, tem alguma coisa... Proporcionar um único dia de alegria e os outros dias... Como é, né? Como que a gente muda essa percepção, esse olhar de vida? E aí, isso daí, a gente tinha esse incômodo mais... Então, me sentindo muito... Olha o tanto de câmera ali. Tem 2 celulares. Cara, eu tô me achando. Gente, vocês não estão entendendo como é que tá chique esse negócio aqui hoje, né? Verdade. E aí, eu lembro... Então, estamos ao vivo também? Estamos ao vivo no YouTube. Além de estar gravado aqui, estão fazendo hoje um teste. Pela primeira vez. Só porque é você, né? Eu acho que é porque o babado aqui... Babado especial hoje. E aí, nesse desenrolar, eu lá trabalhando ainda com eventos, né? Trabalhava meio período no Jerônimo, o outro eu e o Hugo, a gente ainda tava levando algumas outras coisas. E aí, um dia eu falei assim, cara, tem que ter alguma coisa que tá errada, uma busca interna, uma incomodação. Eu não sabia o que era, eu lembro que a gente conversava e tinha um incômodo, eu comecei a estudar, e aí foi vindo umas informações e a gente conversando sobre aquilo. Mas tem um dia especial
Que aí eu fiz o curso de coach, falei pra você, fiz o curso, fiquei muito empolgada. Aí eu cheguei em você, um dia a gente foi lá na Arena Pantanal. Me arrepio, ó, quando eu lembro esse dia. Eu falei, comadre, eu quero fazer um negócio pra ajudar mulheres com esse conhecimento que eu tive agora. E eu quero viver disso. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tô tomando a decisão e eu vou. Foi muito, assim, na verdade, aquele dia foi um dia iluminado, né? Que eu falo assim, gente, eu não me lembro a data, né? Eu me lembro, e toda vez que eu me lembro desse dia eu me arrepio, porque assim, nós levamos crianças pra brincar, levamos bicicleta, patinete, coisa e tal, eles ficaram lá brincando, nós sentamos na grama, ficamos geladinho, conversando, e aí eu falei pra Vivi, falei, Vivi, o que você quer? Ela falou assim, eu não sei ainda, né? Você falou assim na época, eu não sei ainda, eu só sei que eu quero trabalhar com isso, e eu quero viver disso, Luciana. Se eu vou dar conta ou não sei, né? Tô preparada, me sinto preparada, mas eu quero começar. E essa aí foi a primeira conversa que nós tivemos de transição de carreira, né? E foi muito forte, né? Foi assim, porque ainda falei, eu lembro que eu falei pra você assim, falei, Vivian, se seu coração vai, nós estamos aqui. Bora, aqui, né? Bora. Eu te apoio. Ainda falei assim, eu não sei o que você quer fazer, mas o que você quiser fazer, eu te ajudo. E assim até hoje, né? Até hoje. E aí a gente veio nesse processo, né? E foi bem legal que quando a gente começou, eu comecei lá atrás, né, atendendo, e aí começou os encontros, né? Aí eu falava, vamos fazer uma roda de conversa. Aí vinha a Luciana. Ainda minha mãe também, sempre presente, né? Dona Thelma, ela era parceira. luz, né? Vamos fazer um não sei o quê. Vinha ela junto, tudo participar. Se não podia participar no dia que tava de plantão, ajudava na preparação, né? Pro dia seguinte. Pro dia seguinte. Eu sei que foi muito tempo a gente nesse desenrolar, até que a gente conseguiu realmente formar um grupo fixo e achamos esse reencontro. E esse nome veio de encontro, né? O Conexão Delas. Só que o Conexão Delas, aí eu queria que você trouxesse a sua percepção sobre o Conexão. Porque muitas pessoas, Lu, chegam aqui e entendem que o Conexão é só um grupo de mulheres que empreendem, né? E aí eu queria que você trouxesse a sua percepção em relação, até porque você estava lá antes de tudo acontecer. E tá aqui até hoje comigo, né? E tô persistente aqui, Sim, né? Estamos juntas. Então, assim, o Conexão, eu sempre tive essa visão dele, né? Porque, como eu já disse, eu não sou empreendedora, então não teria sentido eu participar de um grupo de mulheres empreendedoras se eu não sou empreendedora, né? O que você está fazendo aí? Já me perguntaram isso algumas vezes, né? Aí eu falo que aqui não tem a ver só com o empreendedorismo. Aqui como que eu vou dizer? É um propósito de vida. Quando eu vim para cá, quando eu me propus a estar com você nessa longa jornada, eu me propus a participar de todos os momentos. E eu vejo aqui a transformação das pessoas. Eu vejo a minha transformação. Eu me transformei. Hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada, mais calma, né? Eu tenho os meus rompantes, como todo mundo tem. Mas hoje eu faço terapia. Eu comecei a fazer atividade física. Comecei a cuidar da minha alimentação. Tudo por reflexo do movimento. De movimentos de mulheres que eu sei que não é fácil, Vivian. Eu sei, porque eu criei 4 filhos, né? Você criou os seus. E a gente sabe que não é fácil ser mãe, ser esposa, ser filha, ser funcionária, ser isso, ser aquilo. E ainda empreender, né? Como eu não tenho experiência nisso, eu tive experiência em outras coisas, né? Em outros momentos, né? As meninas chegavam aqui com uma perspectiva de grupo e saiu com uma outra totalmente renovada, como se, porque aqui na verdade a Vivi é um apoio, gente. A Vivi, ela é tudo, ela dá colo, ela dá puxão de orelha, ela faz tudo, né? Então, assim, o que eu posso dizer mais da Conexão? Que é uma família e eu faço parte dessa família. Só isso. Só isso, né? Só tudo isso, né? E é bem isso, né, Lu? E uma das coisas também que eu vi isso acontecer na tua vida e na vida de muitas nós, é que quando você entra num grupo de mulheres que vivem um propósito, que é fazer dar certo, aquilo que você quer. Não importa, né? Não importa. Fazer dar certo. E quando a gente vem com esse intuito, é interessante porque... mas eu não tô conseguindo. Aí a outra fala, não, mas eu tenho um negócio aqui em casa. Não, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, é muito família, porque quando a gente pensa num berço de família, é isso que acontece, quando a gente tá realmente todo mundo com o mesmo propósito, né? Conectados, então, né? E aí, dentro desse caminhar, coisas que acontecem com as mulheres aqui, elas começam a aprender a se enxergar, aprender a dizer não. Olha só como isso é forte. Muito importante. Como isso é forte, né?
Eu não sabia, viu, gente? Eu muitas vezes me frustrava em relação às pessoas por não saber dizer não. Hoje eu sei dizer não. Não que eu ainda tenho facilidade, que eu não tenho. Porque eu sou virginiana, né? O virginiano, ele veio nesse mundo para servir. Eu sou uma pessoa que eu vim para servir. Às vezes eu nem sei se eu posso fazer aquilo que a pessoa me pediu, mas eu faço. Por quê? Porque eu acho que o meu propósito de vida é a servidão. Porém, eu me sentia frustrada sempre porque eu não sabia falar não para certas coisas. E hoje eu já sei, porque eu quero ajudar, eu tenho o propósito da ajuda, mas eu também não sou marionete na mão das pessoas, né? Exato. E eu entendi que eu preciso me posicionar. E foi isso que a Vívia, as meninas aqui, minha vivência, né, me ensinou ao posicionamento em relação às coisas. E é tão importante quando a Lu traz isso, e quando eu aprendo a dizer não, eu entro para um outro lugar também. Eu começo a entender que eu sou prioridade na minha agenda. Eu começo a me colocar nessa agenda. Essa agenda que muitas para nós mulheres sempre é para colocar coisa dos outros, né? E aí quando hoje a gente estava falando sobre isso até no Pilates, né? Quando você começa a colocar, é o horário do meu Pilates. Ah, não, é o horário da minha academia. Ah, não, esse horário daqui eu tenho que fazer minha leitura. Minha caminhada. Fazer minha caminhada, preparar meu almoço da semana. E isso não te faz egoísta. Não. Ou uma pessoa que não ama tanto assim, né? Isso daí não te faz isso daqui. Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente tá bem com a gente, quando a gente olha no espelho, gosta do que a gente tá vendo externo, e quando a gente tá em paz, que a gente fecha os olhos e fala assim, fiz tudo que eu tinha pra fazer hoje, que paz. Isso daí me deixa uma pessoa melhor para o dia seguinte, para o que está por vir, porque nem todos os dias vão ser felizes, sabemos disso. Sabemos disso. E vão vir outras dificuldades, mas imagina eu, quando eu estou vivendo isso, mas eu estou bem comigo mesma e eu tenho com quem contar. Não tenho. Faz toda a diferença. É sobre isso, né? Sobre isso, ter com quem contar. Porque, infelizmente, hoje, a gente nós vivemos num mundo tecnológico, né? Viver é muito complicado, as pessoas, né? A correria, né, as coisas do dia a dia nos transformam em meio que em pessoas mecânicas. E quando você pode chegar, parar e falar, não, eu quero isso, mas eu não preciso disso. Então eu vou me posicionar em relação a isso, né? Por quê? Porque às vezes nós podemos até querer muita coisa, né? Uma coisa eu aprendi com você aqui no Conexão, que viver com menos é muito melhor do que ter muito para viver, né? Então, que eu viva com menos e com qualidade de vida, do que ter muita coisa para viver sem qualidade de vida. Quando você está falando assim, eu me lembro de uma situação que você tinha um sonho muito grande de terminar sua casa, né? Eu lembro sempre disso. E quando você estava no processo, até porque vocês tiveram que fazer uma mudança muito brusca de vida, né, quando a Yolanda foi embora, porque vocês tiveram que, de repente, de uma casa que você morava, você, Luiz e Rúbia, você, de repente, teve uma casa com 8 pessoas. Né? 7 pessoas, né? E aí mudou toda a dinâmica de horário, alimentação, custos, né? Tudo, né? Tudo envolveu isso. E aí você falava assim, eu vou lá reformar minha casa. Então, até a reforma da sua casa também mudou em virtude disso. Mudou em virtude disso, né? E aí veio pandemia e todos os tropeços possíveis. E aí, quando eu lembro que você foi falar, vamos lá, comadre, pra você ver minha casa. Que eu já tava mexendo no pedreiro lá, já subiu isso, subiu aquilo. E eu olhava assim e falava, cara, que paz, Luciana. Aqui tem o que você precisa. Não é nada demais, mas é aquilo que você precisava, né? Confortável, arejada, né? Com um lugarzinho para você descansar, uma cozinha bacana. Que lugar melhor da casa? Na casa das demamã, gente. A cozinha de mamã, não é uma cozinha, tá? Não é qualquer cozinha, não. Gente, pensa tudo que aquele povo vai fazer. Gente, vocês vão fazer um miojo, é diferente lá. Vai beber uma água na casa da Luciana, ela tem um sabor diferente. Na casa da Luciana, não sei o que acontece. Vou fazer um arroz, outro arroz. Tem um arroz e tem um arroz na casa da Luciana, sabe? Tudo é diferente lá. E aí eu ficava, cara, que massa, né, Lu? Olha aqui, tudo necessário, nada demais. Aí você falava, aqui tô em paz.
Tô em paz. E aí tem essa cobrança da sociedade, né? Ai, tem que morar em tal lugar, tem que ter isso, tem que ter carro do aquilo. ano, Mas né? quando a gente não tá firmado no que a gente quer, a gente fica... Isso influencia a vida da gente, né? Muito. E isso adoece, né, Luciana? Adoece porque a gente é influenciável, né? Infelizmente, né, nós somos influenciáveis. Porém, que nem eu digo, né, eu tenho o meu pontapé inicial lá atrás, eu tomei uma decisão na minha vida, né? Essa casa foi reformada, era 2 quartos, hoje ela tem 3, tem despensa, tem lavanderia, tem uma cozinha grande, ampla. Fiz fogão a lenha pra minha mãe cozinhar, minha mãe adora cozinhar. Lugar pra ter planta. Tem um lugar para ter planta, tem a churrasqueira. Então, assim, para receber as pessoas, para receber meus amigos. E eu vivo com simplicidade, com bem menos que eu vivia antes. Tenho bem menos, né? Busco, né? Coisas alternativas. Eu sou adepta aos bazares, viu, gente? Não sei se vocês Bazar, brechó, Bazar, brechó, eu sou adoro. adepta a isso. Porque eu acho que a sustentabilidade é a palavra do milênio, né? Então, Sim. assim, nós precisamos É cuidar verdade. um dos outros, Importante. né? Ter consciência, né, Ter da gente ter esse custo de vida com aquilo que nos é importante, nos é essencial. Essencial. Né? Mas a gente tem que ter esse cuidado realmente com o planeta. Achei tão bonitinho, hoje eu e o Hugo, a gente foi numa casa de um amigo nosso, o seu Antônio. Ele é artista plástico, e aí tava um tonel, assim. Fala tonel, aquele lá? Um tonelzão, assim. O que é isso, Antônio? É água da chuva. A água da chuva cai, ele fez uma engenharia lá. Aí cai... Uma cisterna. 2.000 litros de água. Ele fez uma Aí cisterna. ele falou assim, que aí... Pra reaproveitar. Ele falou que reaproveita e joga nas plantas, né? Ele tem várias plantas. Eu falei, Lavar olha que calçada, legal. lavar Aí ele falou que na época da seca não dura muito, mas imagina o quanto que ele já, né, economiza nessas épocas de chuva, enfim. E Lu, e aí a gente falou de sororidade, falou de conexão, mas ainda existe muita rivalidade entre as mulheres, né? A gente vive, eu falo, gente, lá fora, eu converso com as meninas, até engraçado, lá fora não é assim, Não. né? Eu falo que quando a gente tá aqui dentro do mundo conexão, universo Vivian Carla, como diz a Luciana, a gente tem um ambiente de amor, um ambiente de entendimento, de fraternidade, né? Mesmo quem não é muito... vai entrando na onda, né? Vai contaminando. Pelo menos quando tá aqui é mais, né, é maleável. Mas lá fora a gente sabe que não é bem assim, né? Nos outros ambientes. A rivalidade é muito grande, né? Assim, entre as pessoas, né? E você, que aí quero trazer pra você. Aí você tá aqui nesse ambiente, não sei o que, aí você vai para uns outros ambientes, que é natural da nossa vida, né? Vamos ali. Como que é quando você percebe essas situações, você fica olhando, assim, o que passa pela sua cabeça? Eu falo muito do conexão para as minhas colegas, né? E assim, gente, eu trabalho num ambiente estritamente masculino, né? Porque eu trabalho num ambiente que tem muitos homens. E agora não, né? Mas quando eu trabalhava no presídio, só tinha homem, porque eu trabalhei no presídio masculino. Então, isso é muito comum lá, né? Essa questão da rivalidade mesmo, a questão da... Mas não é proposital. Eu vejo que não é uma coisa de maldade. É a cultura. É cultural. É exatamente isso que você falou. É patriarcal. É questão cultural, entendeu? Não só da mulher com mulher, mas da mulher com o homem também. É uma questão assim de... Não é falta de respeito, mas é de achar que é sempre melhor que o outro. Você traz que esse ponto da competitividade, Competitividade, né? Exatamente isso. Na verdade, a competitividade, ela é incentivada por quem lidera, né? Vem de cima já, né? Já vem de cima. Então, isso aí é muito comum, né? Então, certos posicionamentos, né, num profissional, ele tem que existir, né? E aí, o que acontecia? Eu sofria muito, eu sempre tive muito sofrimento em relação a esse tipo de posicionamento, pela minha profissão mesmo. Porque eu vim de um ambiente escolar, né, diferente. É muito amor, muito carinho, os professores. E eu dava aula para criança e para adulto. Então, assim, é muita afetividade. Aí eu saio desse ambiente e vou trabalhar na Secretaria de Justiça, dentro de um ambiente de presídio, onde existe total distanciamento entre as pessoas. E no início eu sofri muito mesmo, psicologicamente mesmo falando, sabe?
Hoje eu consigo ter controle porque eu faço a terapia, né? Eu fiz terapia há 8 anos, parei 2, agora eu retomei. Então, assim, a terapia ela é fundamental na vida das pessoas. Importante. Sabe? Na minha, ela é divisor de águas. Eu digo que ela é divisor de águas por quê? Porque nós, dentro do ambiente de trabalhos que vivemos hoje, né? O sistema penitenciário hoje está doente, né? Não só os servidores, mas os próprios privados de liberdade. Então, assim, hoje todo um sistema ele adoeceu e está muito difícil. Teve pesquisas publicadas agora, mês passado, sobre essas questões, sabe? E, assim, o sindicato hoje tem trabalhado muito sobre isso, falado muito sobre isso e... como que eu vou falar? Tem se manifestado muito favorável a cuidar dessa questão mental. Exato. Tanto é que o sindicato tem uma profissional que é paga pelo sindicato, todo sindicalizado e dependentes pode fazer terapia gratuitamente. Então, assim, em 2024, mais de 350 servidores passaram pela mão dessa profissional. A doutora Rosana, ela é ótima. Eu faço terapia com ela. E assim, é graças a isso que a gente consegue se manter equilibrado, mas não é fácil. Perfeito. Você trouxe um ponto muito importante, eu até ouvi ontem falar sobre isso, que tem pessoas, a colega disse assim, numa sala de aula que eu tava, como que um médico que é acostumado a lidar com tantas fatalidades, né? Pessoas que morrem, pessoas doentes e tal, e que chega uma hora que quem tá de fora, que recebe a notícia, né, você perdeu teu filho, você perdeu teu esposo, perdeu, né, e o médico tá ali sempre dando essas notícias, né, e aí a colega falou, eu não conseguiria trabalhar nessa área, porque eu ia levar o problema para casa, levar ou a doença, né, o paciente no estado terminal, com dores, enfim. Só que eu acredito muito assim, Lu, eu acredito que nós temos uma missão quando a gente vem na Terra, todo mundo já veio com uma missão, tem esse entendimento no meu coração. Então, primeiro você é preparado por Deus. Só que aí quando você chega aqui na Terra, você estuda. Então você tem o quê? As habilidades, né? Que vão ser desenvolvidas e melhoradas em Terra. Uns com os outros, através do estudo, através dos cursos, através dos outros colegas. E aí, além de tudo isso, eu também tenho que estar o quê? Com a minha fé estabelecida, fortalecida e contar com profissionais para eu estar trocando sempre, porque mesmo que eu tenha a missão, mesmo que eu me prepare profissionalmente, em algum momento, aquilo vai me abalar. Então, eu tenho que ter profissionais, como você falou, terapeuta, psicólogo, para eu cuidar dessas emoções. Tem que estar alinhado, porque chega uma hora que você vai desequilibrar. Não adianta. É muita carga, é muito peso, sabe? São muitas profissões que são extremamente essenciais e que a gente tem que falar mais sobre isso, tem que quebrar esse tabu, sabe? De que, eu não posso falar que eu tô precisando tomar um remédio, eu não posso ir no psiquiatra, eu não posso ir no psicólogo, eu vou mostrar que eu sou fraquinho, que eu não dou conta, que eu tô doidinho, né? Não é sobre isso, né, Lu? Que na verdade a terapia, né, o psicólogo, o psiquiatra, a terapeuta, ele vem em encontro pro equilíbrio, né? Porque assim, se você não tiver equilibrada, hoje, por exemplo, um policial penal, ele anda armado 24 horas por dia. Como que um profissional que anda armado 24 horas por dia vai conseguir manter o equilíbrio se os problemas da unidade prisional que ele trabalha vai para dentro de casa? E lá dentro da casa dele, ele tem esposa, tem os filhos, problemas tem pessoais. Os problemas pessoais. Como que ele vai separar isso se ele não fizer terapia? Se ele não ter alguém para colocar ele no eixo? Porque, na verdade, é você ser centrado. Você vai pro centro, você coloca... E isso aí não é só a terapia, é com Deus mesmo. É a intimidade com Deus. Nós
né? Eu e a Vivi, a gente tem muito sobre isso, né? Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, ela também, e é sobre isso, é você cuidar da sua fé, além de você cuidar da sua alimentação, da sua atividade física, da sua higiene física, você cuida da sua higiene mental. Exatamente. Cuida, né? E tenha essa questão de Deus mesmo, porque Deus, aqui nós não estamos levantando bandeira de religião nenhuma, né, gente? Aqui nós somos, né, cristãs. Eu falo assim, que nós somos cristãs e temos fé. Eu sou uma pessoa que tem a fé muito apurada, minha mãe tem uma fé muito forte, né? Dona Thelma era uma mulher muito iluminada, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, sinceramente, hoje, a pessoa que não busca a Deus, que ela não busca o conhecimento, se ela não busca o estudo, ela não busca o tratamento, ela, infelizmente, ela tá fatídica, né? Ela tá fadada, não dá certo. Não dá certo. Né? Ia viver num ritmo de frustração. Porque a gente se depara com muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas, frustradas. Aqui na Casa Rosa chega assim, sempre tá chegando alguém que fala assim, né? Olha, eu tô cansado, não aguento mais, desculpa o desabafo, mas eu acho que nada disso vai dar certo. No primeiro momento tem essa resistência, que a gente fala, calma, dá certo, dá sim, dá de organizar tudo, né? As coisas funcionam. Então é bem isso, é o que eu e a Lu queremos mostrar aqui, trazer para vocês nesse episódio especial, falando sobre estar em uma comunidade, é muito sobre que é possível. E que tudo isso que a gente falou, às vezes no primeiro momento parece assim, nossa, parece uma utopia eu estar com todas as áreas da minha vida assim, equilibrada. Gente, não é que vai estar 100% o tempo todo. Às vezes uma vai estar 100%, outra vai estar 40%. Aí na outra, depois outra vai estar 80%, outra vai estar 70%. Então a gente fica naquele equilíbrio de pratos, entendeu? Em alguma hora da vida eu vou estar mais voltada para minha saúde, alimentação, e aí eu vou vou deixar um pouquinho de lado, mas tudo isso, num todo, a gente tem que buscar sempre dar atenção. E muitas vezes sozinha é difícil, por isso a importância de uma comunidade. Esteja uma comunidade que faz sentido para você. Nós temos essa que faz sentido a nós. Mas talvez você tenha uma comunidade aí do seu bairro, da tua igreja, né? Talvez a tua comunidade seja a tua própria família. A própria família. Né? Às vezes é de uma família grande, ou é um grupo de amigas profissionais da mesma área que se ajudam. Eu não sei qual que é uma associação que você participa, né? Então, assim, eu não sei. Não sei o que é que vai fazer sentido pra você, mas esteja. Não fique sozinha. Sabe por quê? Sozinha é muito mais fácil da gente desistir. Sozinha é muito mais fácil da gente se machucar. E o pior, desistir da vida. Porque quando eu estou sozinha e a dor é grande demais, eu falo, eu não vou fazer falta pra ninguém. Então eu vou, e é uma ilusão, né? Mas assim, é uma fala que quem tá nesse nível de dor, eu indo embora, eu dou mais, vai ser mais serviço eu ir embora do que se eu ficar. É esse o pensamento da pessoa que chegou no limite. E não que isso seja verdade, mas é como ela, naquele momento, se sente, né? Então, nesse sentido, quando eu tô numa comunidade, eu falo, gente, hoje eu não tô legal. Sempre vai ter alguém que vai falar, peraí, fulana, achei a voz de fulana muito embargada, fulana faz dia que não vem, vamos ver o que tá acontecendo. Então, gente, aí às vezes até você não tá muito animada, mas tem uma pessoa que fala assim, olha, senti sua falta. Isso aí já enche o coração, já esquenta. Aí você fala assim, não acredito. Nossa, olha, eu lembrei de você, eu trouxe um pedaço de bolo porque você, olha, eu tô fazendo isso porque você me ensinou. Ai, que maravilha. Aí você tá lá no seu dia de, desculpa a palavra, de merda, achando que você não vale nada. E aí, de repente, alguém manda uma mensagem pra você, olha, aquele negócio que você me falou, eu tô fazendo aqui e tá sendo muito bom pra mim. Aí você fala... Você falou sobre isso, lembrei de uma história aqui. Nesses anos todos que eu trabalho dentro do estado, eu passou por mim várias pessoas, eu trabalhei com inúmeros colegas, nem vou citar todos aqui, porque senão eu vou acabar me esquecendo. E alguns marcaram a minha vida, outros nem tanto. Mas eu recebi um post de uma colega que trabalhou comigo nos últimos meses, antes de fechar a unidade que eu trabalhava, um post que falava sobre isso. E ela falava, né? Eu me emociono porque uma pessoa que eu tinha pouca convivência, hoje eu tenho ela como uma amiga,
convivo pouco, porque eu falo que eu sou muito dedicada aos meus amigos, então eu tenho amigos que eu vejo toda semana. Isso aí demanda tempo, demanda, né? Então, assim, eu falo para ela que ela é minha amiga, e quando ela precisa, ela me liga, eu ajudo, eu oriento. E ela fez um post falando exatamente sobre isso, sobre a essencialidade das pessoas na vida da gente. E ela me deixou tão emocionada aquele dia, que eu repostei, sabe, esse post, e várias pessoas vieram falar para mim que se sentia daquela forma comigo. E aí, o que aconteceu? Isso já tem uns 2 anos atrás. E aí eu comecei a repensar algumas coisas. Eu não sei se é porque eu fiz 50 anos, né? A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo. E o ano passado, quando eu fiz 50 anos, eu fiz um apanhado dessas pessoas, né? Umas fotos, tudinho. E aí eu fico vendo como é essencial isso que você falou. Sobre alguém lembrar de você, às vezes por causa de uma palavra, de uma frase que você disse, ou porque você ensinou algo, às vezes para você é tão insignificante. Então, eu falo assim, né, a Vivian, ela sabe tanta coisa de informática, de redes sociais, às vezes eu peço para ela uma ajuda para ela me ensinar alguma coisa, para ela é tão insignificante, porque ela faz assim, do dia a dia dela, mas para mim é tão importante, porque é uma coisa que eu não sei fazer, e aprendi, e aquilo aí para mim foi o máximo. Então, isso é muito importante, e o Conexão, ele tem isso com a gente. Tem mesmo, a gente tem esse cuidado, essa troca aqui, ela é tão grande, né? Porque aqui também uma coisa que eu aprendi no Conexão foi a receber, né? Que eu sempre fui a pessoa de entregar. De entregar. E aqui dentro do Conexão, as meninas me ajudam. Às vezes, Vivi, eu posso ir lá fazer um café? Claro. Vivi, eu posso levar uma comida? Claro. Vivi, eu posso dar uma ajeitada aqui na casa pra você, que eu cheguei mais cedo? Posso lavar o banheiro? Eu falei, gente, essas coisas não precisa perguntar, não. Vai fazendo, né? Vivi, ó, esse negócio, eu acho tão bonitinho. Vivi, eu tenho isso daqui na minha casa, eu não tô usando esse quadro. Será que você precisa aí? Aí eu olho e falo assim, não, traz. Porque se eu não precisar, a gente acha quem precisa. Não, e isso foi muito legal. Isso eu aprendi meio que no bazar. Porque quando eu comecei a fazer triagem lá no Pipe, deve ter uns 10 anos, por aí, ou mais, não sei. E aí eu lembro que lá eu falava assim, nossa, isso daqui eu vou levar, porque eu sei que vai servir pra fulano. E eu lembro que eu trazia peças assim, daqui é bom pra não sei quem. Aí eu trazia pra minha mãe, às vezes eu lembrava da minha sogra. Eu lembrava de alguém, e até hoje, tem hora que eu e a Nicole estamos lá e eu olho e falo, nossa, mas isso daqui ia ser a cara da minha mãe. E ela adorava, vai lá ver se acha umas pecinhas pra mim. Então, às vezes, uma coisa que pra você tá falando uma coisa, né? Pra você é uma coisa que às vezes é inútil, você não vai usar. Aí você pega aquela peça, aquela roupa, aquele conhecimento e entrega para outra pessoa, e aquela outra pessoa faz tanta questão de usar, de te agradecer e falar ainda pros outros, não que a gente queira, mas até a hora que você fica até sem graça, fulano que me deu, fulano que arrumou para mim, né, tão bom. E assim, e não, isso, eu tô falando de coisas materiais, mas isso também no servir, né, uma escuta ativa, uma carona que você dá, né, quantas e quantas histórias. Uma visita. Eu fiz uma visita para uma colega nossa uns meses atrás, e assim, gente, uma visita de 2 horas de relógio, manteve os meus 15 dias preenchidos de amor numa extensão tão grande. E para mim foi 2 horas, para ela foi assim, uma coisa espetacular. Temos isso. Sabe, e nós achamos que às vezes não somos essenciais, né? E pelo contrário, a essencialidade. Eu tava conversando com o Hugo esses dias, eu e o Hugo somos convidados às vezes para ir em aniversário e tal. E hoje as pessoas estão fazendo cada vez festas mais reduzidas, né? Eu acho que um pouco, aí eles falam que é pela economia, mas eu acredito muito naquele, eu vou chamar quem é importante. Eu tenho muito isso, sabe? Eu vou chamar quem é importante. E aí a gente chega às vezes nos lugares, aí tá a pessoa, a família dela, da casa dela, a família dela, pai e mãe. Aí os irmãos, e eu e o Hugo. Aí eu fico assim esperando, aí eu fico com vontade de perguntar quem vai chegar, né? Mas eu fico quieta, né? Aí, aí eu fico vendo cada ano que passa, aí a gente é chamado todo ano, né? A gente sempre que pode vai. Mas assim, cada ano que passa, eu vejo diminuir o número de pessoas na vida dessas pessoas. Só que aí eu e o Hugo continuamos sendo chamados. Claro que a gente tem alguns que a gente não vai chamar também, né? Mas assim, a gente também deixa de ser, às vezes, prioridade na vida das pessoas e tá tudo bem. Mas assim, eu fico olhando e falo, cara, Aí eu falo pro Hugo, imagina se a gente não tivesse vindo.
Né? Que bom que a gente veio. Olha o nível de pertencimento, olha o nível de importância que a gente chegou. E não é porque a gente alcança conquistando no dia a dia. É cuidando um dos outros, é se importando, é mandando uma mensagem para saber se tá tudo bem. Se você conseguiu, se você não conseguiu. Então, é muito sobre isso. É claro que é amor, mas tem também nível de comprometimento, de participação, que a gente sempre cobra aqui, né? Mas é muito sobre esse cuidado, essa entrega. Né? E eu tô muito feliz em receber você aqui hoje, comadre. Eu estou feliz de estar aqui. De verdade, grata por você estar aqui contando um pouquinho sobre esse coração. Você falou que não ia falar sobre empreender, porque você não empreende, mas você serve. E empreender é um ato de servir. Né? Então, você serve linda. A Juliana veio aqui esses tempos. A Juliana, ela tem uma linha chamada Vestida por Amor, né? E ela que faz os vestidos, tal, desenha e produz os vestidos. Ela veste mulheres católicas, né? Ela tem uma linha bem específica. E ela falou que empreender é um ato de servir. Que não é sobre vender uma peça, vender um vestido, é sobre servir as pessoas, né? E você empreende muito bem, então. Porque você serve muitíssimo bem. Você é muito amada, muito querida, né? Por todo mundo. Tanto que quando eu postei o negócio, teve gente que falou assim, nossa, Lu, nossa, que chique, nossa, tá todo mundo assim, esperando esse podcast, sabe? Conversa. Até porque você é ali, né, você me dá suporte pra tudo que eu vou fazer na vida, né? Alguém morreu, Luciana. Alguém nasceu, Luciana. Alguém tá doente, Luciana. Aniversário de alguém. Aniversário de alguém, Luciana. Fazer uma torta, Luciana. A roupa precisa ficar branca, Luciana. Gente, eu não sei deixar a roupa branca. Quem deixa minha roupa branca é a Lu. Ai, Lu, vamos pra fazer uma viagem, Luciana. Né? Então, Vamos acampar. Vamos acampar. Então, assim, a Luciana tá sempre na minha vida. Eu falo que ela é minha irmã mais velha. E eu virei a irmã dela, né, mais nova. Não estou substituindo a Yolanda, mas ganhei um lugar, né? E sou madrinha de Rafaela, linda, maravilhosa, minha princesa, de alguma forma, né? teve que vir pra família, E acabei entrando na família de um jeito ou de outro, né? E eu te agradeço, comadre. Deus abençoe sua vida, sua família. Tô sempre aqui, tá? Tô Deus sempre abençoe aqui. todas nós. Pra sempre. Até depois do fim, tamo junta, tá? Gratidão, Farias, Nicole Farias. Nossa, vocês estão tudo na mesma paleta de cores hoje. Olha que chique, eu achei chique agora. Gratidão por estar sempre aqui, né? Que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje é muito especial. Inclusive, estamos, Luciana, hoje, um monte de coisa. Tá vendo um monte de equipamento aqui? Estão fazendo um teste, porque a gente vai começar a fazer um ao vivo e tal. Eu tô ganhando umas bonificações aí, tô recebendo hoje aí. Gratidão, gratidão, família, conexão e até a qualquer momento.